Um time que superou seus próprios problemas para fazer a América Vermelha mais uma vez. Hoje aqui no Grandes Times a gente vai falar sobre o Inter de 2010. Fala, meu correligionário colorado, torcedor aí de demais clubes do futebol. Hoje é dia de Grandes Times aqui no canal, que é aquele quadro onde a gente fala sobre grandes equipes formadas pelo Internacional ao longo da história, que nos trouxeram grandes conquistas, grandes alegrias e que a gente sempre lembra aqui nesse nosso quadro. A gente já falou sobre o Inter de 79, o Inter de 2006, o Inter de 2008 e agora a gente vai falar sobre o Inter campeão, bicampeão da Libertadores da América em 2010. Então, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O Internacional começa o ano de 2010 sob o comando do técnico Jorge Fossati, que havia assinado com a gente por uma temporada. E o elenco que ele tinha à disposição para trabalhar era basicamente o mesmo elenco que havia sido vice-campeão do Brasileirão em 2009 e vice-campeão também da Copa do Brasil. Ele ia ter também o retorno do Tinga, por exemplo, e o acréscimo do Ney na lateral. E, falando a verdade, a gente teve um bom desempenho no início do ano de 2010, A gente foi bem no primeiro turno do Gauchão, os resultados estavam bons, mas na hora que chegou ali no mata-mata da primeira fase, o Internacional se embolou e a coisa começou a degringolar. O Internacional foi eliminado na semifinal da primeira fase da competição estadual pelo Novo Hamburgo, em uma derrota por 2-1. E esse resultado, cara, fez com que colocasse uma pulga na orelha do torcedor em relação ao trabalho que o Fossati estava fazendo. E posteriormente, ele teve uma série de resultados negativos. O segundo turno ele até foi vencido pelo Internacional, mas na final, a gente acabou perdendo pro Grêmio por 2-0 e depois vencemos por 1-0 e não foi suficiente, cara. O time dos caras conquistou a taça do Campeonato Gaúcho. Em contrapartida ao gauchão daquela época, a gente iniciava a nossa campanha na Copa Libertadores da América. O Internacional se situava no grupo E e tinha como equipes adversárias o Deportivo Quito, o Cerro Porteño e o Emelec, que é sempre uma pedra no nosso sapato. E nessa fase de grupos, a gente ia ter basicamente uma prévia do que iria ser a campanha do Internacional nessa Libertadores. Bom desempenho em casa e fraco desempenho jogando fora dos domínios. A gente vence o Emelec na estreia jogando no Beira-Rio por 2-1, empata com o Deportivo Quito em 1-1 jogando fora, empata com o Cerro também longe de casa, aí a gente vence o Cerro por 2-0 no jogo de volta, empata com o Emelec em 0-0 fora de casa e terminamos a fase de grupos com uma vitória por 2-0 contra o Deportivo Quito jogando no Beira-Rio. Então a gente tinha uma noção aí, 3 empates fora, 3 vitórias em casa e o Internacional consegue uma boa pontuação, mas o desempenho acabava nos preocupando. Mas enfim, classificado para as oitavas de final em primeiro lugar do nosso grupo. E o primeiro jogo dessa etapa da competição ocorreria uma semana após os confrontos da fase de grupos. E o nosso adversário do momento era o Banfield da Argentina, cara, que tinha o James Rodrigues novinho, voando no ataque. Como a gente já sabe, o Inter de Fossati tinha maus resultados e maus desempenhos jogando fora de casa, mas dentro de casa ele fazia o valor mando de campo valer. E isso ficou muito claro nesses dois jogos. Primeiro aconteceu na casa dos argentinos e o nosso Colorado tomou uma bangornada de 3-1, mano. Foi um jogo bastante polêmico, O Internacional teve o Kleber expulso, sendo ele o mesmo jogador que marcou o gol da gente na partida. E esse fator da expulsão, obviamente, ele acaba dificultando o desempenho do time no restante do jogo, E com um a mais foi tranquilo pro Banfield construir a vantagem dentro das 4 linhas, Acontece que a gente volta pra casa sem esperança. No jogo da volta, uma semana depois, a nossa missão parecia quase impossível. Virar um revés tão grande contra uma equipe tão boa quanto o Banfield. Bom, começou na tristeza e terminou na alegria. Alexandro no final da primeira etapa e Walter no início da segunda garantiram 2-0 Colorado, que somado ao gol fora de Kleber nos deu a classificação para as quartas de final da competição. Junto ao início das quartas de final da Libertadores, o Internacional também iniciava a sua trajetória no Brasileirão daquele ano. E a gente, cara, não começou tão bem quanto esperava, tendo uma derrota frustrante contra o Cruzeiro jogando no Beira-Rio, perdendo por 2-1. Mas de volta à competição continental, nosso adversário das quartas de final viria a ser o respeitado Estudiantes da Argentina. Time gigante de muita tradição. Cara, a tarefa era muito difícil. A primeira partida ocorreu no Beira-Rio no dia 6 de maio. O resultado foi um magrinho 1-0 Colorado, saído da cabeça de Sorondo, no finzinho da partida, olha só. No jogo da volta, o Estudiantes, que tinha o Verón como principal referência, só precisava de um golzinho para levar a partida para os pênaltis. Mas os caras queriam a classificação
classificação no tempo normal, mano. E com 2 gols dentro dos 90 minutos, o time argentino tava levando a melhor e se classificando para as semifinais da competição. Porém, um gol muito marcante na história do Internacional, feito por uma pessoa que a gente não queria lembrar como a gente lembra, foi marcado no finzinho da partida. O famigerado gol da fumaça, aos 43 minutos do segundo tempo, saído dos pés do atacante Juliano, dava a classificação para a próxima fase ao Internacional. Eu lembro que eu não consegui enxergar nada da época, só sei que todo mundo começou a comemorar e eu também, irmão. Foda-se. Opa, meu amigo, eu tô vendo que tu não deixou a tua inscrição e o teu like aqui no canal, hein, mano. Não vai fazer isso comigo. Te inscreve pra não perder nenhum conteúdo como grandes times, cara. A gente também tem quadros de tier list, pós-jogo, reacts das partidas. Mano, só tem conteúdo envolvente no canal. Também deixa teu like porque a cada gostei que a gente tiver nesse vídeo vai ser uma final de Libertadores pra conta do Internacional. Então bora fazer o Internacional gigante de novo. Pausa de 2 meses no Campeonato Continental, vira-se a chave para o Campeonato Brasileiro. O Internacional tinha que dar alguma resposta ao torcedor em relação ao trabalho do Fossati. O cara já tinha 1001 pedidos nas costas dele de demissão e a diretoria bancava ele, mano, bancava o uruguaio. Só que após uma série de resultados negativos no Campeonato Nacional, o Fossati foi demitido no dia 28 de maio. Isso se torna uma grande discussão até hoje, né? É muito dividido. Tem gente que acha que ele poderia nos dar o título da Libertadores, porque afinal de contas ele estava nos classificando. Tem gente que acha que a saída dele foi correta, porque afinal de contas o Internacional não demonstrava um bom desempenho. Enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham da saída do Fossati? Eu só sei que pra vaga deixada pelo uruguaio, o Internacional trouxe um bom e velho e retranqueiro conhecido nosso, Celso Rotti, com a sua filosofia de jogar com 11 volantes. Brincadeira, Celcinho. De volta à competição continental, o Inter agora de Celso Rotti ia enfrentar também um velho conhecido da gente, mano, o São Paulo, que a gente já tinha deitado e rolado na Libertadores de 2006. E na ocasião, mano, vale ressaltar que os caras tinham um Fernandão na equipe, né, que é o maior ídolo do nosso time. O primeiro jogo aconteceu no dia 28 de julho, no Beira-Rio. O resultado, novamente, foi magrinho. 1-0 pro Inter com um gol de Juliano novamente, que furou a retranca São Paulino. O Internacional podia ter feito uma goleada nesse dia, cara. O São Paulo completamente retrancadinho. Com a vantagem de 1-0 na mão, velho, o Internacional precisava se concentrar demais no jogo de volta. E foi por pouco, novamente, que a gente se safou da desclassificação. No dia 5 de agosto, a partida de volta. O São Paulo saiu na frente com um gol de Alex Silva depois de uma baita falha do Renan, mano. O Renan era frangueiro naquela época. Na sequência, o Alexandre acabou empatando pra gente, mas o São Paulo voltou à frente no placar depois do gol do Ricardo Oliveira, que é um baita de um jogador. Infelizmente pra eles e felizmente pra nós, o gol fora valia como 2 e a gente novamente se classifica por mais sorte do que juízo. O Internacional, então, estava classificado para a grande final da Libertadores de 2010. Então, após uma semana de muita tensão e nervosismo, a grande final da competição ia acontecer. A nossa última pedra no sapato, velho, a última equipe a passar no nosso caminho, seria o Chivas Guadalajara, que eu nunca mais ouvi falar sobre também, né, que agora dividiu com CACAF, Comembol e não sei mais o que. Eu só sei que ele é um dos maiores times do México, tem uma das maiores torcidas do mundo e a tarefa do Internacional não iria ser fácil. O primeiro jogo da final aconteceu na casa do time mexicano. E o Chivas, como eu já falei pra vocês, é muito famoso por ter uma torcida muito forte e marcante, mano. Isso demonstrou ser fato nos jogos da final. Bola no centro do campo, começa a partida. Partida acirradíssima no início, velho. Ambos os times tendo oportunidades, acho que o Chivas com um pouco maior vantagem ofensiva, que nos acréscimos da primeira etapa acabou se resultando num golaço de cabeça do craque dos caras, o Bautista. Pô, aí já passa um filme na nossa cabeça, né, meu? Bah, mas de novo o Internacional vai ter que correr atrás do resultado fora de casa, marcando golzinho ali pra sair vivo. Ai, meu amigo torcedor colorado, dessa vez foi diferente. Na volta pro segundo tempo, o Internacional mudou completamente de postura e fez 2 gols relâmpago. O primeiro novamente do Juliano de cabeça, depois do cruzamento do nosso amado Kleber Chicletinho. Questão de minutos depois, o D'Alessandro ali no lance de falta, pega o rebote, cruza no segundo pau pro Índio, que ajeita de cabeça pro Bolívar, que tava dentro da pequena área, que só desloca pra dentro do gol e coloca o Inter na frente do placar. Final de jogo, Chivas Guadalajara 1, Internacional 2. Uma semana depois, o jogo de volta. O Internacional
Internacional tinha vantagem de 2-1, mas sabia que não podia deitar em cima no resultado, mano. Final de Libertadores, não dá pra brincar. Só que a gente tava com muita estrela nessa época, irmão, e tem jogadores que brilham. Bom, o jogo começa em um Beira-Rio pegando fogo, com a torcida incandescente. E teve um primeiro tempo de equilíbrio, com mais presença ofensiva por parte do Internacional, porém com escapadas e lances mais perigosos do time do Chivas. E esses lances do time mexicano acabou lhes rendendo um gol no finzinho da primeira etapa com o Fábio. Um golaço, por sinal. O Internacional vai pro intervalo e creio eu que o Celso Roth deu uma balançada geral naquele time, mano. O Internacional volta pro segundo tempo com mais ímpeto, mais brilhantismo, que era o que a gente precisava. E aos 16 minutos da segunda etapa, bola do pé do nosso lateral craque, cruzamento aberto para dentro da área e a estrela de Rafael Sobis brilha. Inter empata o jogo. O Celso Roth acaba mexendo no time e coloca o Leandro Damião no lugar do Sobis, que estava sendo caçado na partida. Os caras estavam dando muito pau no Sobis, mano. Bom, o resultado dessa substituição a gente já sabe. Bola com Chivas, passe errado do jogador para trás e o Damião aproveita a oportunidade, manda uma meia-lua no cara do time mexicano e arranca em direção a gol para dar um chutinho sutil. O goleiro ainda defende, mas não é suficiente. A bola entra para dentro do gol, fazendo a virada colorada ser realidade. O Chivas, a partir de então, começou a crescer na partida e o Internacional esperava uma jogada de contra-ataque para resolver o jogo. E essa jogada aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. Bola pro Juliano no meio de campo, ele finta dois jogadores numa jogada linda e encobre perfeitamente o goleiro do Chivas, marcando um golaço e fechando a conta colorada com o terceiro gol vermelho na noite. O Chivas ainda descontou no finzinho do jogo, mas ninguém se importa. Final de partida, Inter 3-2, Chivas Guadalajara, campeão da Libertadores da América de 2010. Meu, eu lembro de ter visto esse jogo, cara, no restaurante aqui do lado de casa. Tava eu, meu pai e o dono do restaurante. Não tinha mais ninguém, porque já era tarde da noite. E eu não tinha noção do peso daquela conquista na época, meu. Eu sabia que meu pai comemorava bastante, então eu pensava que aquilo poderia ser muito importante. De fato, era muito importante. Após essa conquista da Libertadores, velho, no nosso bicampeonato, o Internacional consegue a vaga ali pro Mundial de Clubes, mas é um episódio que a gente não quer lembrar, eu não vou lembrar, e que a princípio eu tô pensando em fazer um quadro sobre momentos polêmicos, momentos difíceis da história do Internacional. Eu não sei ainda como vou fazer, tô pensando, vou lançar aí pra vocês, provavelmente na comunidade, pra ver o que vocês pensam. Eu só sei que o que importa dessa temporada é o nosso bicampeonato da Libertadores, que não teve uma grande campanha. O Internacional não teve uma campanha muito marcante, velho, não foi uma das melhores, mas que com um time que tinha muita garra e muito brilhantismo, muita estrela, a gente conseguiu conquistar esse título de peso pra nossa história. Bom, gurizada, esse foi o nosso vídeo de grandes times de hoje com o Inter de 2010. Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Esse quadro aqui é um quadro muito difícil de se fazer, muito trabalhoso, mas que eu acho que é importante de ter. Eu acho que é legal a gente conhecer a história dos times campeões do Internacional, a campanha deles, e que eu sempre trago aqui com muito prazer pra vocês. A gente volta agora no sábado com o pós-jogo de Aimoré e Internacional pelo Gauchão. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço pra vocês e até mais!